cósmicas citadas por André Luiz, principalmente. Então, sempre que nós pensarmos em apometria, por mais que se diga que ela não tem um fundo religioso, que ela não é espiritual, tudo acontece nos tratamentos com a presença dos mentores, o método apométrico, ele é baseado, então, no Evangelho de Jesus e na ciência da doutrina espírita. E aí nós vamos ter vários estudiosos da doutrina espírita, como Gabriel Delane, Camille Flammarion, André Luiz, e muitos outros, aonde essas leis, esses métodos estão contidos em seus livros espírita. Então, eu queria deixar essa introdução. No livro Mecanismo da Mediunidade, relata alguns tipos de espíritos que formam essa casta de demônio, do qual fala aí Lucas, em capítulo 8, nessa passagem. Esses espíritos que formam essas castas são tiranos, desencarnados, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, espíritos ingratos, traidores do bem, viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam. Então, vai se formando, a nível espiritual, como formam povoados da Terra, como formam periferias, centros e diferentes lugares de vivência, também como hospitais, sanatórios, tudo que é necessário para o espírito, os mundos de onde habitam esses espíritos, eles se reúnem por afinidade de comportamento, por estado psíquico, mental, formando aí, como a gente sabe, os vales de dor. Claro que nós sabemos que, quando a gente cita aqui, por exemplo, viciados, suicidas, cada caso tem um caso, e na balança de Deus, o que pesa, vamos dizer assim, nós colocamos numa balança, o que pesa é o amor. O amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Então, a gente não pode julgar as pessoas pela sua conduta de uma única encarnação. Mas, nessa questão aqui do endemoniado, os espíritos que estão ali absorvendo a energia do médium são espíritos dessa ordem, de espíritos, às vezes, tiranos, carrascos. É como na passagem do mudo, que é curado, a gente pensa assim, nossa, coitado, aquele médium ficou mudo todos esses anos, aquele espírito mau deixou ele mudo. Muitas vezes nós nos enganamos. Aquele espírito era alguém que desencarnou com a língua cortada e ficou no mundo espiritual doente. E ele estava, provavelmente, junto com o seu algoz. Nem todo aquele que não fala é porque cortou a língua de alguém, né? Mas a sintonia vibratória do obsessor geralmente está ligada com os nossos pecados do passado. E a apometria, então, ela vem trabalhar na área da desobsessão. Ela vem com uma ferramenta, um método, mas que utiliza todas as leis universais, a energia cósmica, por isso é de graça que recebemos e de graça devemos trabalhar com ela. Lei do pensamento, lei do comando mental, lei da sintonia mental, da exteriorização da energia mental, lei da criação, daquilo que nós criamos quando pensamos. E tudo isso são transformações do fluido cósmico universal através das inteligências que somos nós, e que quando nós aprendemos a lidar com as energias cósmicas, nós temos a capacidade de transmutá-la,
de dilatar no plano espiritual o que é flexível, como é o perispírito tratado em um desdobramento. Vamos, então, para a primeira lei, lei do desdobramento espiritual. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando, eu digo sempre com a assistência da espiritualidade, o Dr. Lacerda nunca fez fora do local de trabalho espiritual. Há quem diga que o Dr. Lacerda fez os livros em outros lugares. Não, foi sempre dentro da casa espírita. E outra coisa, o Dr. Lacerda teve 2 livros que ele fez. Um é Energia e Matéria, e o outro é Energia e Espírito, que são, está lá no Livro dos Espíritos, lá no 2º capítulo do Livro dos Espíritos, vai falar, deixa eu ver se está aqui, dos elementos gerais, energia, matéria e espírito. Leis dos princípios gerais, para que a gente tenha essa vida corporal, a matéria, existe o campo fluídico e o corpo espiritual. Vamos lá. Então, sempre com a assistência da espiritualidade. Essa é uma observação minha, mas que nós, como espíritas, nós temos que guardar. A qualquer criatura humana visando a separação do corpo espiritual, corpo astral, do seu corpo físico. E, ao mesmo tempo, nesse desdobramento, nós projetamos sobre pulsos energéticos através de uma contagem que dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Nós temos um desdobramento natural, todos, de todas as religiões, todos os encarnados, é relaxar e sair do corpo. É o desdobramento sonambúlico, do sono, desdobramento natural do sono. E aqui, então, Kardec já veio falar para nós de um desdobramento sonambúlico provocado. Então, nós temos desdobramento natural, e dentro de um método, uma técnica, Kardec, Flammarion, Leon Denis, todos trabalharam no desdobramento provocado, magnético, que é o que acontece quando nós estamos a serviço da espiritualidade. Então, como é que nós desdobramos alguém que deita na maca para ser atendido uma energia de cura? Nós vamos desdobrando eles em 1, desdobrando 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa é a técnica que o Dr. Lacerda nos ensinou. Quando nós terminamos o atendimento do paciente, nós pedimos à espiritualidade o acoplamento e nós reforçamos. Vamos acoplando. 6, acoplando. 5, 4, 3, 2, 1. A ordem aí de 1 a 7 ou de 7 a 1 não tem problema. O importante é nós projetarmos mentalmente que essa pessoa está afrouxando e a pessoa se sinta também sintonizando com os hospitais da espiritualidade ou com o tratamento de desobsessão na mesa mediúnica. Nessa técnica de desdobramento, essa é a lei geral em que se baseia a apometria. Estar fora do corpo, agir fora da matéria, no campo dos fenômenos da alma, nos fenômenos anímicos. A técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta. Ela possibilita, quando nós estamos desdobrados, concentrados naquilo que o dirigente está falando, ir, porque onde está o teu pensamento, está teu corpo espiritual. Onde está teu pensamento, você pode irradiar a tua visão, ampliar a tua visão e você vê a distância sem sair do lugar. E é o que acontece nos trabalhos ou de passe, onde a gente vai tentar sentir ali o paciente que está desdobrado, e nós também estamos desdobrados para receber a espiritualidade dos fluidos necessários.
E ela possibilita, então, nós explorarmos, investigarmos o plano espiritual do paciente com bastante facilidade. Com ela, podemos assistir os desencarnados no mundo espiritual, na erraticidade, com vantagem inestimáveis, porque se nós nos projetamos para fora do corpo e na frequência dessa pessoa tem um sofredor, alguém com uma dor, e nós ali concentrados, a gente pode sentir em nosso corpo espiritual essa dor, e podemos, então, estar tratando de espírito para espírito, porque nós estamos no campo dos espíritos. Como à noite, quando a gente sonha com alguém, encontra com a pessoa em espírito, mas lembra que teve com aquela pessoa. Então, no desdobramento é assim, a gente mesmo consciente, nós estamos numa corrente magnética, que cada um que está no grupo do passe, cada um que está no grupo do hospital, cada um que está no grupo da mesa mediúnica, ou aí como vocês estão intercalados os seus campos áuricos, porque nós irradiamos as energias da nossa aura e do nosso magnetismo. Com ela, nós podemos assistir, então, na erraticidade, com vantagem inestimável, tanto para eles, como para os encarnados, que eles sofrem a obsessão. Então, não só os espíritos são atendidos, mas também pessoas encarnadas. Quantos atendimentos está o paciente lá na cama do hospital, e nós estamos ali em equipe, pensando naquele paciente, naquele quarto, automaticamente todos estamos em parte dentro do quarto, e alguns estão ali de uma forma mais magnética do que os outros, conforme o que tem agregado e a vontade de querer auxiliar aquela pessoa. Nós temos aí daí a leitura complementar no Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 114, sobre essa lei. Lá no livro Mecanismo da Mediunidade, nós vamos encontrar essa explicação de André Luiz, por Valdo Vieira, que diz assim, capítulo 21. No sono artificial, ou seja, nesse que nós estamos entregue ao hipnotizador, que é o dirigente da mesa, e à espiritualidade que está nos guiando. Esse sono artificial. No sono artificial, quem possa observar além do campo físico, quem é que pode observar além do corpo físico? O médium que tem evidência, que tem a evidência espiritual. Quem está no mundo espiritual, os nossos mentores, e nos dão a informação. Quando a gente está falando do evangelho, a gente pega um fio e vai, está vindo a informação da espiritualidade. Alguém está fora e está me passando a informação. Então, quem possa observar além do campo físico é os espíritos e o médium vidente. Isso vai dizer assim, tá, mas se não tiver um médium evidente, se só uma incorporação de doação de energia e um médium intuitivo. Todos nós somos intuitivos. Nós podemos, sim, se tiver amor, ser dirigido pelo pensamento. Não precisa você incorporar, não precisa você ver, se você tiver na sintonia de auxílio, mentalizando cores para curar uma pessoa, mentalizando a região para curar a doença, tentando sentir o que está acontecendo com essa pessoa, nós vamos receber informações intuitivas. Porque São Paulo diz assim, a oração e a vigilância do pensamento é a nossa armadura. Por quê? Porque nós temos que vigiar se os pensamentos são de Deus, se a frequência que recebemos é de espíritos bons. Então, todo médium que se coloca à disposição por amor, por vontade, ele pode operar através do que vem sugerido e ele vai escrever, porque ele está entregue ao mundo espiritual e não à sua imaginação. Eu quero dizer isso e vou escrever aqui. Não. Se você estiver concentrado e tiver uma frase, você vai escrever. E eu não posso dizer nada, então, o que é de mim? Pode, sim, mas você vai estar falando de você. Você, como espírito encarnado, pode passar uma oraçãozinha, uma frase, né?
de sustentação de auxílio. Então, quem possa observar além do campo físico vai reparar que à medida que se firme a ordem do hipnotizador, pessoal, vamos nos concentrar todos, vamos passar por um corredor de luz verde, vamos trocar as vestes e vamos sintonizar com o Hospital Esperança, todos sentados numa ala de grande natureza, de um grande jardim. Essa é a ordem do hipnotizador. Todos estamos sentados numa grande área verde do Hospital Esperança. À medida que se firme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundante do tórax do médium, de vocês que estão aí, eu dei a ordem, automaticamente, do tórax, do plexo solar de vocês, que é onde está aqui o baço, né, que drena aí o sangue, vai se projetar uma cópia de vocês. E aonde foi o pensamento, lá estão vocês. À medida que o hipnotizador se escapa da ordem, escapa abundante vapor branquicento, e ele vai se condensar igual uma nuvem inesperada, e ele vai se converter numa duplicata nossa, à nossa esquerda, do nosso corpo carnal. E dele próprio, quase sempre em proporções um pouco dilatadas. André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Aí, no Domínios da Mediunidade, tem um capítulo em que fala que o médium saiu pela esquerda e foi querer achar assunto na espiritualidade, deixou o trabalho mediúnico. Foi atrás de um parente que ele queria uma notícia, saiu fora da frequência do socorro. Por isso é importante quando a gente está dando passe, a gente está concentrado em auxiliar o paciente. Quando está no hospital, igual. Na mesa de desobsessão também. Porque senão os espíritos consoladores, que os nossos mentores da mesa, eles têm que isolar aquele médium fujão que pensa que onde é que está o seu carro, aonde que podia ir depois do horário do trabalho mediúnico, aquela coisa assim do desregramento por falta de conhecimento, e que está aí gastando as energias cósmicas da espiritualidade e deixando de operar junto aos mentores. Aí pergunta-se assim, como projetar os impulsos? No livro Espírito e Matéria, o Dr. Lacerda diz que os impulsos magnéticos são projetados pela mente do operador, induzidos por contagem de 1 a 7, salvo alguns casos ou tratamentos em que a contagem vai até números mais altos. Porém, os estudos, a prática, até mesmo os espíritos, mostram que se pode projetar energia sem contagem em voz alta. Então, quando você está dirigindo um atendimento, você pode fazer a contagem baixinha. A questão é mental, a equipe já está treinada, é mental. Questão de bater na mesa, 1, 2, 3. Não, a gente não pode perturbar o médium quando ele está desdobrado. Eu fico muito sensitiva na parte da audição. Então, eu gosto muito do silêncio. Quando eu trabalho com os médicos, eu procuro não ficar estalando muito perto deles, os dedos, ou o tempo todo estalando o dedo. Não. No início, a gente vai até que todo mundo treine. Depois está treinado, vamos nos desdobrando, pessoal. E aí o pessoal vai se desdobrando na contagem, não precisa nem estalar os dedos. A gente faz para que todos vá junto, para que todos voltem junto no acoplamento, mas, como diz aqui, mostram que se pode projetar sem a contagem em voz alta. Dependerá muito da capacidade de harmonia, de estudos, prática do grupo, para que não haja necessidade de estalar os dedos ou contagens numéricas. Alguns grupos instalaram os dedos para essa contagem, alguns usam, outros não, né? Como que propósito devemos usar o recurso do desdobramento? Com o fim de terapia do corpo espiritual. Terapia espiritual. Com fim terapêutico.
dentro da doutrina espírita, em grupos de pessoas bem intencionadas, treinadas, que não visem outra coisa senão o bem do próximo. Por quê? Como é que nós vamos mexer com uma frequência de passado de alguém dentro de uma sala terapêutica, só eu e o doente, e de repente, nessa frequência de passado, o, o paciente sintoniza com um espírito obsessor, como aquele que estava possuindo aquele homem. Porventura vai ter segurança espiritual, de recolhimento, de encaminhamento por uma equipe espiritual? Se o cara está lá cobrando o seu trabalho, ele está fazendo sua profissão, ele está dando energia que é dele. Então, por isso que a apometria deve ser trabalhada em equipe, até porque o ectoplasma, que vai dar a formação das correntes magnéticas de recolhimento, a sustentação da casa, do nosso desdobramento, a nossa proteção de ir e voltar, é com o ectoplasma de dentro desse grupo. É do manancial recolhido dentro do amor, dentro da caridade. Então, fica aí a dica. O que diz o item 114 do Livro dos Médiuns sobre o desdobramento? Que tudo que foi dito das propriedades do perispírito após a morte, que, por exemplo, Jesus se manifestou uma hora como jardineiro, uma hora como um homem que caminhava na praia, outra hora ele apareceu como um andarilho, que nós moldamos o nosso perispírito com faces que vivemos em outras vidas, que o nosso perispírito, ele é uma pessoa que é muda, espiritual, porque está sem a língua, foi cortada quando era encarnado, e no perispírito ficou danificado, quando nós nos juntamos e pedimos que as energias sejam de restituição daquele órgão, que ele vá se formando, o espírito, de repente, ele sente a língua. Se ele desencarnou e levou na sua mente, no seu corpo mental, que para baixo do joelho, a perna, ele não tem a perna porque foi amputada, ele tem coceira no pé, mas não tem a perna, nem a física, nem a espiritual, né? Se ele vem no médium com aquela perna, diz, olha, para baixo do joelho não tem perna. Eu sinto coceira no pé, mas eu não tenho perna, às vezes o espírito diz. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a energia na mente dele, despolarizar aquele acidente, fazer com que ele pense quando ele tinha a perna, e vamos então pedindo a restabilização nesse campo energético do joelho até o pé, restituindo-lhe o pé. Podia nascer uma criança e não ter a perna. E pode ser atendida através de um grupo mediúnico, através dos hospitais do astral, e ser refeito psiquicamente, moldado um novo órgão, uma nova perna. E tudo isso nós vamos utilizar várias partes aí da apometria, da terapia apométrica, para que a gente junte as energias magnéticas e vá restituindo esse corpo. Então, aplica que tudo que foi dito na propriedade do perispírito após a morte aplica-se ao perispírito dos vivos. Nós também temos uma ferida em uma região do corpo, o traço desdobrado, ou a pessoa que está no hospital, no médium, tratamos a ferida, logo a do físico pode se curar mais rápido. Durante o sono, o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo. É nesse estado que, em muitas ocasiões, você tem ensejo de observá-lo. Então, quando nós estamos dormindo, é que os médicos espirituais nos atendem, nossos familiares nos abraçam, nossos orientadores nos dizem o que fazer amanhã para resolver nossos problemas, e assim por diante. Então, a lei de desdobramento, ela é tudo. A gente tem muito material sobre desdobramento, muita história para narrar. E a lei do complemento, ela é essa, ali está a imagem, você saiu do corpo porque estava dormindo e teu celular vai tocar, que são 7 horas da manhã. Se você acordar antes, o acoplamento, antes de tocar o celular,
O acoplamento é tranquilo, você abriu os olhos, acordou, respira. Agora, se tocou o celular e você caiu dali onde você está, rapidamente no corpo, porque o toque foi mais sutil, ai, coração, né? Aí você respira, senta na cama, mexe bem os pés e levanta. Se tocar o celular e você levantar automaticamente, pode ser que esse corpo não tenha acoplado. E aí, quando você ficar de pé, vai te dar uma tontura, um enjoo, um mal-estar, você vai sentar de volta na cama para que o corpo se reintegre. O nosso corpo espiritual, que nós viajamos, ele é exatamente a cópia do corpo físico. Ele tem, para cada célula do corpo físico, tem uma célula do corpo espiritual. Quando nós adoecemos e provocamos a doença no corpo físico, o primeiro que adoece é esse espiritual. Por isso que tem espíritos doentes no mundo, do lado de lá, na quarta dimensão. Toda vez, então, que der comando de reintegração no corpo, o perispírito de uma pessoa desdobrada, dar-se-á de imediato. Se de imediato, às vezes não, né? Às vezes fica meio desacoplado, como eu falei. Mas se a gente estiver no trabalho mediúnico e o médium for obediente, ele vai retornar, vai respirar bem fundo, porque a respiração é essencial no trabalho mediúnico e vai acoplar. Podia estar incorporado com a maior dor do mundo, encaminhar a entidade, e se está encerrando o trabalho, o médium vai acoplar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Assim, então, vamos agora acoplar? Vamos retornar ao nosso corpo físico, vamos nos equilibrar, vamos retornando. 1, retornando 2, né? Você pode acoplar de 1 a 7 ou de 7 a 1. Às vezes, eu faço o acoplamento contando de 1 a 7, muitas vezes. Mas também é certo de 7 para 1. Então, nós primeiro pedimos para que o médium ali retorne, e em seguida nós projetamos impulsos energéticos da contagem, para que haja essa reintegração. Caso não seja completa a reintegração, que é o fato aquele que eu falei de você saltar da cama sem sentar nela quando você acorda, só levantar rapidamente, você fica fora do corpo e vem todas aquelas sensações, às vezes dor de cabeça, tontura, enjoo. No médium, trabalhador também é a mesma coisa. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada. Então, desdobrou o paciente, logo ela vai acoplar. Isso é da lei. Você está fora, você acopla. Não é porque alguém me desdobrou, esqueceu, e eu não vou acoplar e fiquei dia, mês, semana fora. Não. O nosso campo magnético, ele suga o perispírito de volta. Porque ele é que é a nossa, tem o duplo etérico de revitalização, mas o astral, ele é o que dirige o nosso pensamento, tem que estar bem sintonizado, então, automaticamente, é uma coisa bem feita por Deus. Você se desdobra, com o tempo você acopla. Mas, apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada, mal acoplada. Então, para evitar essas ocorrências de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiro. Assim, ao menor sintomas de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento, fazer uma nova contagem. Aí aqui vai ter o complemento no Livro dos Médiuns, capítulo 7. Só que, quando nós nos desdobramos e sentimos que é um lugar muito legal, às vezes é uma coisa da alma da gente, a gente querer ficar um pouquinho mais. Quando alguém tem alguns problemas físicos e o espírito tem igual, a impressão que dá que soma aquela, porque o espírito está sendo tratado, o médico também é tratado pelos mentores, dá a impressão que somatiza aquilo, às vezes a gente encaminha o paciente, desvincula do médium, mas o médium, psiquicamente, continua.
Não, mas ainda está aqui, não, mas eu estou sentindo as dores. Por quê? Fica uma certa ressonância, mas psiquicamente o médium estava gostando de estar recebendo as energias que o espírito recebe no tratamento. Mas o médium tem o dever de somar com o dirigente e os mentores. O médium não pode deitar na cama com o paciente doente. A lei da ação do espírito desdobrada à distância. As viagens astrais, né, que a gente faz com frequência, principalmente quando alguém pede, tem uma criança doente, não fazia uma oração, uma mentalização para essa criança, você reza no Santo Anjo, tu faz a mentalização e parte de você se desloca. Você pensa, preocupado, como é que será que está alguém, está na estrada, você está lá do lado, no banco do lado da pessoa. Tanto é que isso não é legal. A gente, quando alguém vai viajar, a gente reza e entrega para que Jesus acompanhe. Porque se a gente acompanhar ele, a gente pode tirar a energia dele para estar do seu lado. E aí a gente acaba, em vez de ajudando, sendo um vampiro de um amor. Viver, onde é que foi, que hora que volta, centrada na vida de outra pessoa, é viver assim, fora do corpo. Então, é a lei da ação do nosso espírito à distância. Assim como dos espíritos que vêm à distância nos auxiliar, os mentores espirituais. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a um lugar distante, fazendo com que o comando se acompanhe de pulsos energéticos, de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo a percepção clara, completa do ambiente espiritual para onde foi enviado. Todos os médiuns que são desdobrados para ir até um local, têm a visão completa? Não. Alguns têm e sempre é fractado. Médiuns que têm essa visão são médiuns com 50 anos de experiência, 40, 35, 70, Chico Xavier, né? Alguns médiuns, claro, tem a mediunidade afinada e percebe grandes coisas, mas a gente sabe que perfeita visão espiritual só os mentores. E esses espíritos elevados, né? Talvez tenha alguns aí escondidinhos na carne. Ordena-se, então, o médium desdobrado a visita a um determinado lugar e, ao mesmo tempo que emite a energia da contagem, vamos nos deslocando a tal lugar, né? Vamos ao endereço tal, rua tal, abrindo as portas das espirituais. Ele se desloca seguindo os pulsos de contagem até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, ele vai transmitir aquilo que ele está observando. Descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais. Nesses últimos, incluindo a eventual ação dos espíritos sobre o encarnado. Então, aí você vai chegando nesse ambiente, nessa rua que você pode sentir a presença de um desencarnado ou de uma pessoa encarnada que está acamada, trazer ela em desdobramento para o atendimento da mesa, visualizar energias concentradas, às vezes trabalhos de magia, às vezes você observa que existiu, que tem uma energia escura que deve ser transmutada, queimada, limpada. São as visões psíquicas. E muitas vem a intuição e você desenha. Por quê? Você não vê assim claramente, não traz para o corpo físico o que você viu na visão, mas você traz na intuição que você viu e você desenha. Esse tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium. É interessante dar tempo para que você vá, que não fica o tempo todo batendo no médium, está vendo alguma coisa? É o médium que tem que passar por escrito o que ele está vendo, o que ele está sentindo. E não o dirigente bater, tá vendo, né? Depois do tempo, às vezes a gente pergunta, pessoal, estão vendo tem alguma coisa para relatar? Mas geralmente é o médium que vai nos passar a orientação e a gente vai um por um pegando os papelzinhos e vai fechando todas as frequências. É maravilhoso.
evitando, então, tocar no médium, até mesmo que seja tocado. Permitindo que o médium sinta, veja, seja inspirado, escreva, ou diga o que sentiu, sem ser interrompido o tempo todo pelo dirigente. O médium pode pedir aos mentores a orientação. O que está acontecendo com essa pessoa, com esse paciente? Eu estou à disposição, né, para anotar, e mesmo observando ou sentindo a sintonia com os espíritos ligados ao paciente. Então, como dizer assim, a apometria nos permite percustar os ambientes, né? Sentir através da espiritualidade. Aqui nós temos um campo de proteção ao redor de uma casa. Daí tem aquela mensagem do Efigênio Vitor, por Francisco Cândido Xavier, sobre engenheiros siderais, que nós que somos encarnados não temos que ficar achando que a gente vai fazer tudo. A gente doa a energia, a nossa vontade, pedimos aos mentores para que sejam formados. E quando nós mentalizamos, nós damos forma. Às vezes tem uma rede magnética formada pelos mentores e nós pedimos que essa rede se forme de uma forma oval, que seja colocado discos de pratas girando e cortando as sintonias, e os mentores, os engenheiros siderais, eles vão reforçando os campos através dos nossos pedidos. Mas eles também formam campos apenas com a nossa oração do Pai Nosso. Então, quando a gente chega na Casa Espírita, já tem as telas magnéticas e tal. Por quê? Porque quem vai ser assistido, quem vai ser atendido na desobsessão, os espíritos ligados a ele, das suas encarnações, que vão ser encaminhados naquela noite, já estão sendo preparados há meses. E quando chega quase no dia, às vezes o médium vai sentindo as sensações daqueles espíritos, porque os mentores nos conectam com eles para drenar, para dar o chamado choque anímico, restituir os tecidos deles. Então, os nossos dói, porque nós estamos sendo trabalhadores na parte energética para ajudar na cura daqueles seres. E nós somos revitalizados 100% no primeiro sono depois do trabalho mediúnico. Nós somos sempre acompanhados pelo nosso anjo da guarda e pelos nossos mentores. Assim, mas eu vou ficar com uma frequência, fiquei com a frequência daquele paciente, porque, assim, nós temos a frequência dos pacientes, porque nós já matamos, nós já fomos suicidas, nós já nos prostituímos, nós já usamos de vícios pesados, provavelmente. Nós já roubamos? Então, se nós pegarmos a época das cavernas até hoje, todas as encarnações, não tem nada que tenha no olho do vizinho que não tenha no nosso. O que acontece é que, às vezes, é mexido em nós num trabalho mediúnico desses, e o mal é o remédio, digamos assim. Às vezes, as dores que nós sentimos é um processo de tratamento. Dali 2 dias vai passar, mas nós estamos sendo tratados de uma coisa lá do passado. Mas se nós inculcarmos, nós abrimos frequência, porque o pensamento atrai. Então, a vigilância de pensamento e a confiança em Deus, na espiritualidade maior, é o que nos dá sustentação. Porque a nossa fé remove montanhas. Então, os campos de proteção, tá, pessoal, venceu o horário, eu estou na 4ª lei. Eu acho que vocês vão estudar as outras tudo sozinhos. A lei de formação dos campos. Também, toda vez que mentalizamos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos, né, vamos formando uma barreira magnética, 1, 2, 3, 4, vamos formando um campo de proteção, vamos formando a pirâmide, alfa, beta, gama, delta e epsilon, uma pirâmide sobreposta com a ponta para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, vamos pedindo a espiritualidade, as energias aí dentro, vamos mentalizando, deixa eu ver aqui, contagem de atenção, tá.
formando campos de forças. Vamos colocando aí nos 4 cantos da sala de trabalho sugadores energéticos. Essas pirâmides podem ter uma força dupla, tripla, frequências, né? Densidades. Os campos são proporcionais às forças mentais que gerou. Costumamos empregar essa técnica para proteger o ambiente de trabalho, principalmente para a contenção de espíritos rebeldes. Efigênio Vitor, engenheiros siderais. Então, essa tela de contenção, os espíritos, vem 2 mentores trazendo o espírito do umbral, né? Tem 2 mentores juntos. Forma-se uma tela magnética para que esse mentor, para que essa entidade não saia fora. Não, digamos assim, envolva as pessoas com a sua energia. Ele já vem retido ali. Só vai dar passagem, às vezes, irradiando para os médiuns para aliviar nele, para diminuir aquele sentimento, aquela raiva nele, às vezes vai irradiar em parte, em 2, 3 médiuns, e vai ser trabalhado. Nunca vai vir um espírito de nível inferior sozinho, sempre vai ter a proteção. Então, aqui está a cápsula, a nossa pirâmide, alfa, beta, gama, o outro cantinho lá, delta e epsilon. E aqui uma sobreposta. Aqui pode ter uma esfera, um anel de prata, uma cruz branca em cima. Aqui nós temos uma imagem de entidades de nível energético inferior e uma entidade, um médium desdobrado aqui, dentro de uma esfera protetiva. Aqui nós temos um trabalho de mesa dentro de uma pirâmide de proteção. Mas esses campos são formados pela espiritualidade e nós reforçamos, então, utilizando a técnica da apometria. A técnica de revitalização dos médiuns é o passe magnético. Depois que o médium dá passagem para o espírito sofredor, perdeu muita energia, pode um médium passista estender as mãos em direção ao peito do médium que incorporou, e o dirigente vem sobre a cabeça, e os médiums doam energia, e os espíritos revitalizam, tanto o médium que está recebendo, quanto os médiums que estão doando energia. É isso aqui, ó. Aqui está o paciente, na cadeira. Aqui está o médium, e aqui tem uma mentora. Aqui nós temos alguém que está, vamos dizer assim, dando um passe, ele não está mediunizado, ele está doando energia dele. Mas provavelmente daqui a pouquinho vem um mentor, então, e revitaliza os dois. Aqui nos trabalhos de terapeutas, é isso, eles doam a energia deles para o paciente. Aqui no trabalho espiritual, os mentores estão atuando. Vou passar isso aqui porque nós já estudamos o passe, tá, pessoal? Lei de condução dos espíritos desdobrado do paciente encarnado para os planos mais altos, hospitais do astral. Então, vamos desdobrando aí a Priscila para o hospital, deixa eu dirigir ela para um hospital de revitalização, Recanto de Luz São Francisco, e aí nós vamos desdobrar ela em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E ela se entrega à espiritualidade, mesmo estando acordada dentro da sala dos médiuns, aí pode estar recebendo uma energia no Hospital de Revitalização Francisco de Assis. Então, lei de condução do espírito, paciente encarnado para o plano mais alto, hospitais do astral. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão ir aos planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Então, assim, a Priscila pode ter ido para o hospital espiritual, se tiver peias magnéticas, ela só vai depois de um passe. Então, ela não é desdobrada ao local da assistência. Então, como é importante tomar o passe, tá, mas quando deita no hospitalzinho, primeiro os médicos vão dar o passe no paciente,
e em seguida desdobrar para o hospital. Então, aqui, nesse caso, é necessária uma limpeza do corpo astral do paciente, que pode ser feito de um modo rápido. Espíritos dos médiuns desdobrados, se estes não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas do mundo espiritual que assistem. Note-se que esses passes habitualmente ministrados em casas espíritas são ineficazes nesses casos, pois agem apenas sobre a aura do paciente e mais no campo vibratório. Então, esse passe mais profundo aí de limpeza astral acontece no hospital. E no passe da desobsessão também, dentro da mesma desobsessão. O passe magnético, ele revitaliza. Eu até quase que discordo um pouquinho, porque se no tomar o passe, o paciente a receber, concentrar bem, ajudar nessa limpeza em que o médium está ali cortando sintonias, pode desmanchar qualquer miasma. Eu lembro que na morte teve uma mulher que emaranhou todo o marido com a energia de que não queria que morresse, e a solidão, ia ficar sozinha e coisa e tal, e que com 2 passos da espiritualidade ali, eles desintegraram. Então, nós sabemos que a espiritualidade pode, sim, agir numa coisa que nós não podemos, até mesmo no passe simples de uma imposição de mãos. A clarividência, a clareaudiência, acaso estão localizadas... Deixa eu ver aqui o que é isso. Será que eu pulei alguma coisa? Não, aqui. Tá. Essa a sexta lei ali também, no trabalho mediúnico, a gente desdobra também, o espírito já está fora do corpo, né? Físico. A gente encaminha eles, tá? Não desdobra, só faz o encaminhamento aos hospitais espirituais. Aqui nessa 7ª lei... Oi? Eu pulei ali um pedaço. Ação dos espíritos desencarnados. Aqui, em cima dessa cama, tem um desencarnado socorrista sobre os pacientes desdobrados. Esse paciente que estava desdobrado, mas na verdade já era um desdobramento da morte, porque ele está morrendo. Ele vai sair, vai desacoplar e não vai voltar mais, tá? Mas, para vocês verem aqui, essa 7ª lei, lei da ação dos espíritos desencarnados sobre pacientes. Às vezes você vai dar um passe numa pessoa no hospital e já o mentor já se coloca. Quem é esse mentor? O anjo da guarda do paciente, mas o que protege o anjo da guarda do paciente. É o teu anjo da guarda e o que guia o teu anjo da guarda. E assim por diante. É uma escada de... 7ª lei, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre o paciente. Que era essa ali também, ainda continua mesmo. Vamos aqui. Aqui nós temos a figura do mentor do Chico, é um espírito desencarnado agindo sobre a mente do encarnado. E aí a 8ª lei, a lei de sintonia vibratória. Hoje uma mulher me mandou uma foto das costas dela, que tem cicatrizes de arranhão provocado por magia negra, que há 12 anos atrás já tinha ocorrido, ela tem cicatriz. E agora apareceu novamente. E naquela época, 12 anos atrás, ela estava pregando Enem, ela foi no centro espírita, lá no Guarujá. E agora apareceu de novo. E, no caso, eu digo que ela sabe que é uma goécia, como se diz, porque as pessoas da convivência, né, frequentam um lugar onde se usa até sangue de carneiro e coisa e tal. E nessas casas, eles usam o plano mental, contrário à lei divina, eles usam o fluido cósmico universal, contrário à lei divina, para atingir as pessoas espiritualmente. E materializou nas costas dela,
E eu digo que por que eu estou falando do ajustamento de sintonia? Porque alguém foi nesse local e ela ficou com raiva da pessoa ter ido. Não é que ela ficou com raiva, ficou indignada da pessoa ter ido. E ela baixou a vibração e sintonizou. E por isso ela foi atingida. Se ela não tivesse ficado com raiva, com sentimento de, puxa, por que ir num lugar desse? Ela não tinha permitido assédio. Ela abriu a porteira e nesses lugares eles têm um tipo de um pote preto que tem várias coisas de fincar, assim, tem pontiagudas. E essas pessoas pegam essas coisas pontiagudas e fazem na terra o que elas gostariam de fazer em alguém. A questão é que mentalmente elas, e é o médium que é sensitivo físico, o médium de efeito físico ele sente no corpo. Algum tempo atrás, um menino que foi atendido, ele tinha usado a maconha e foi dormir, doidão, né? Maconha não faz mal, né? Tem que diga, né? Pois é. Ele foi dormir, como ele usou a droga, ficou desdobrado fora da casinha. Ele tinha andado com uma galera da pesada, ele só cochilou, alguém pegou ele assim e jogou ele em cima de uma mesa. E foi com uma coisa pontiaguda e fez assim. E ele voltou no corpo físico, ele ficou a semana com dor, não tinha nada no físico, mas ele foi atingido espiritualmente. Isso é ajustamento de frequência. Eu estou usando aqui a coisa mais negativa do mundo, né? Porque isso está usando a energia cósmica universal para destruição. E ela tem a lei de retorno. Quem emana isso para alguém, vai chegar um momento que vai retornar para ela. No trabalho mediúnico é diferente. A oitava lei de ajustamento de sintonia é para que a gente busque, como trabalhadores, a sintonia de quem quer curar. A sintonia de quem quer restituir tecido, moldar o fluido cósmico universal com as suas mãos, a ponto de sair lá fora e dizer assim, eu quero sentir o vento e eu quero que o vento que se mova nas linhas aí da atmosfera, e que venha o vento, e o vento vem, fique mais forte, fique mais forte. Como você pode sair assim lá fora e ver assim, tudo muito escuro e muito pesado, você ficar, puxa, vai ser terrível se cair tudo aquilo, você pedir a natureza que se dissipe um pouco, que espalhe-se aquela chuva, ou a chuva se espalhar. Tem gente que tem esse poder, porque com o tempo nós nos assim, se for por amor, nós temos essa capacidade, porque o amor entra nesse ajustamento de frequência e os espíritos que trabalham na natureza sintonizam e obedecem. Por amor. Então, sempre que nós usar ajustamento de sintonia vibratória, que seja para o bem dos espíritos desencarnados com o médium, entrar na sintonia do espírito desencarnado, e aí nós ajustamos. Eu vou atender alguém que está doente, eu vou baixar, eu vou sintonizar com ele, eu vou sentir a dor dele. Eu estou baixando como a onda do rádio, estou entrando na M. E depois que eu atender o paciente, que ficar legal, eu vou voltar e vou para uma FM, eu vou colocar uma música melhor. Não que as músicas da M sejam ruins, né? Mas estou sintonizando aqui meu rádio. Então, essa sintonia se dá que às vezes você vai falar uma coisa e teu filho fala junto. Você vai falar uma frase e um amigo fala a frase inteira. Sintonia de frequência. E no trabalho mediúnico é assim. Nós nos colocamos à disposição de sintonizar com a necessidade que os mentores têm do nosso trabalho. Pode ser uma ligação vibratória de espíritos desencarnados com o médium, ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam, sintam nitidamente a situação vibratória desse ambiente. Então, nós pedimos para que alguém entre numa água salutar, uma água, hoje uma água fria, uma água termal, uma água curativa,
e a pessoa vai se sentindo, você vai aliviando, retirando todas essas alergias e coisa e tal, e telepaticamente você age com uma onda na vibração da pessoa. Ô, Pri, nós vamos continuar, vamos parar por aqui, está muito longo, né? Vamos para a nona ainda? Pois é, Morgana, o que você acha? Nós se programamos até hoje para ir até umas 9, mais ou menos, né? Uhum. Considerando, mas aí fica até o critério, Fátima. Tem quantos slides? Porque as outras leis, elas são assim, rapidinho, as mais demoradas já passou, eu acho. Então, acho que dá para seguir um pouquinho mais, sim. Se você Então, pudesse... tá, eu vou colocar daí um material complementar no grupo e posso até, digamos assim, falar sobre cada um, Sim, tá? ótimo. Depois eu coloco o material complementar. Então, a lei de sintonia eu expliquei bem explicado. Depois vocês leem os quadradinhos. A nona lei é a lei dos espíritos, a lei do deslocamento do espírito no espaço e no tempo. Essa aqui eu vou... Deixa eu ver aqui só um pouquinho que já vou falar para vocês. Uhum. Eu acho que eu vou explicar depois lá no nosso grupo, que não encontrei agora. Se ordenamos a um espírito, vamos dizer assim, que não é do bem, que está ali utilizando da vibração do médium. A volta dele a uma determinada época do passado, acompanhando de emissão de impulsos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar a sua vivência, as suas vítimas, a sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-los sobre as leis da vida. Aí tem uma perguntinha aqui que está embaixo. Como se apagam campos magnéticos de iniciação de entidades? Levando ao local da época, tipo assim, começaram a fazer a magia negra, a macumba, não. Aí a espiritualidade leva ele através do pensamento lá onde ele começou. E mediante confronto com o acontecimento, são projetados impulsos magnéticos que destroem aquelas formas, aqueles ritos, aqueles amuletos, apagando dos livros com raio de alfa-tauri, uma energia estelar. Mentaliza uma energia estelar, vamos apagar isso daí. Temporariamente, o espírito perde aquela iniciação, aquela devoção àquilo que iniciou, até que ele se perdeu, né, nas atitudes. Este capítulo se constitui em preciosa aula de como doutrinar um espírito sofredor e irônico. É descrito o processo de regressão de memória no plano espiritual com a ajuda de uma tela de 1 metro quadrado aproximadamente, formada de gases de energia magnética aí, né, tenuíssima, que é aqui observação, a apometria necessita 100% da mentoria astral, dos mentores, né, para terapia de vidas passadas, precisa da espiritualidade. É uma coisa que mexe com o espírito e não com o físico. Você pode fazer regressão nas partes terapêuticas até o útero, mas quando você parte para outras encarnações, para outros acontecimentos do astral, isso é divino, é espiritual e tem que ser trabalho gratuito. O aparelho, esse, então, se denomina condensador ectoplasmático e funciona sob o apoio dos médiums. As cenas vistas pelo protagonista, o espírito necessitado, são também recebidas intuitivamente pelo doutrinador, possibilitando-lhe o amparo adequado. Então, no livro Domínios da Mediunidade,
vai falar, então, que veio o espírito maléfico para ser doutrinado, e se vamos voltar lá no passado, vamos observar o que você fez para você estar, né? Quem é essa pessoa que você está perseguindo? Qual é a ligação de vocês? Onde é que começou esse ódio, essa vingança? E vamos, então, retornando ao passado 1, 2, 3, 4. Nisso, os mentores espirituais colocam diante da visão do espírito uma tela e a espiritualidade manda ali todas essas passagens e vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Às vezes, essa pessoa teve relacionamento de amor assim, muito grande, depois que se transformou por uma traição, por uma coisa assim, um ódio, e depois crimes e tal, e volta lá na época daquele sentimento de amor. Veja bem quem é. Aí lá uma encarnação foi alguém muito íntimo, muito querido, muito amado. Acaba que os espíritos deixam aquela lembrança positiva e despolarizam temporariamente da mente daquele espírito perseguidor aquela a maldade que estava sentindo, e ele perde o referencial. Ele entra no estado de sono, ele é encaminhado a um hospital de tratamento, e quando ele acorda, ele vai começar uma nova vida. Daqui a pouco ele reencarna, geralmente junto com aqueles aonde estão os débitos kármicos, para desenvolver o amor que já existiu. Então, isso é um recolhimento de um espírito maléfico, que às vezes é, como eu disse, é daquele que estava obsidiando com a língua cortada, né? E não era um obsessor, era uma vítima do outro. Então, hoje nós sabemos, segundo domínios da mediunidade, que essa viagem do passado realmente é mostrada em aparelhos, como uma televisão. A gente vê as épocas da Inquisição na televisão, né? Que é despolarizado do estímulo da memória, do espírito, por tempo indeterminado pela espiritualidade, conforme a necessidade. E aí vai ter ali evolução anímica de Gabriel Delany, que narra processos de pessoas tratadas com estados psicóticos, psiquiátricos, em que a pessoa agora é Fátima, daqui a pouco é João, daqui a pouco é Maria, assume personalidades, porque abriu a caixa do inconsciente e a pessoa é tida como louca, e na verdade são flashes que vêm no cérebro dela de como é, de como viveu, o que fez, e que vai fazendo, perdendo a noção do equilíbrio. Por isso que eu digo assim, ninguém... o Emmanuel diz assim, se fosse para nós lembrar das nossas encarnações, nós íamos com um dispositivo natural para isso. Que esse trabalho de terapia de vida passada só pode ser feito quando a espiritualidade acha necessário abrir o campo, mostrar e atender isso, tanto para encarnados como para desencarnados. Terapia de vida passada é perigosa. Você pode ficar sabendo uma coisa que aconteceu no passado, não esquecer mais e ficar vibrando e abrindo campos. E ficar mais obsediado. Quando é feito pela espiritualidade, é uma coisa garantida. Quando é feito só por homens, é perigosa. Claro que não descartamos que seja possível que se abra, que se veja, mas como é que vai ver sem os mentores? Quem são os espíritos que vão estar ali junto? Que vão sair dali junto com esse terapeuta depois? Só Deus sabe. 10ª lei. É a lei de dissociação de tempo e espaço. Isso aqui, o Camille Flammarion vai falar sobre isso aqui e vai explicar. Bem legal. E Camille Flammarion era um espírita. Dissociação de tempo e espaço. Eu penso em Curitiba, na rua tal, na casa tal, no apartamento tal, eu estou lá. Eu não preciso pegar o ônibus, ou eu estar aqui concentrada e indo, vou pegar o ônibus na rodoviária, vou... Não.
Não existe espaço e tempo. A 10ª lei é de que você pensou, você está lá. Em trabalho de obsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar os espíritos rebeldes a confrontar situações constrangedoras do passado ou olhar lá no futuro. Olha só, se você não mudar de atitude, vamos clareando, vamos pedindo a espiritualidade, o que vai acontecer com você? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe aí. A espiritualidade vai jogar num aparelho o que for possível da programação dele até o futuro e como ele estará, do jeito que ele está no momento agindo. Qual que é o futuro? Por exemplo, qual que é o futuro de um espírito que está desencarnado e continua fazendo a maldade? Aí vai aparecer o corpo espiritual cada vez mais degradado, mais animalizado. Se você não mudar, e é isso que os mentores mostram, então, fazendo uma dissociação de tempo e espaço. Deixa eu ver aqui. Aqueles sonhos premonitórios, nos é mostrado uma tela. É uma dissociação do tempo e espaço. As premonições, no atendimento, podemos pedir aos mentores mostrarem o que será do espírito se continuar no caminho, o que lhe espera o futuro. 11ª lei, ação telúrica. À medida que esses espíritos insistem em ficar nos seus degredos, na sua vicissitude no plano astral, assim como aquele que está no corpo físico, excede no vício, sabe que está matando todas as suas células e continua naquele vício, ele passa para o mundo espiritual com aquele órgão que ele danificou na Terra, ele passa para o mundo espiritual com aquele órgão danificado. Ou ele trata, ou se ele continuar lá no plano espiritual, assediando quem tem o mesmo vício e se alimentando do vício, o corpo espiritual também adoece e vai se desintegrando como físico. E ele pode perder a forma física. E pode se tornar uma bolota, que é o corpo virado um ovo, chamado ovoide. E aí, para ele restituir de novo o corpo físico, ele tem que nascer muitas vezes. E aí é que nascem aquelas criancinhas bem disformes, em formas animalescas, geralmente vários ciclos em que vive 3 meses, desencarna, vive 3 meses de gestação, 2, 4. Você vai dizer assim, sempre que alguém desencarna na gestação é por causa que está em forma ovoide? Não. Alguns é um tempo de reparação de uma válvulazinha do coração, para nascer perfeito daqui 10 meses, 11 meses. Então, ele vem, faz um tempinho, retorna e volta de novo. Então, nem sempre a perca na gestação é porque o espírito não tem a forma apropriada. Mas, quando nascem aqueles seres que a gente vê, assim, passar às vezes na prisão, são seres ovoides ganhando novo corpo através do sofrimento. O que é a ação telúrica? É a ação magnética da Terra, do planeta, sobre nós espíritos. Quais que são os efeitos dela sobre o espírito? Ela causa, no campo astral do ser, corrosão, perda da aparência, envelhecimento. Então, o espírito que não se desconecta do encarnado e fica na frequência, se não recolhido, encaminhado, tratado, ele vai se degradando. Quais os efeitos sobre o espírito? Causa o corpo astral de ser corrosão, perda da aparência e envelhecimento. Que espíritos sofrem essa ação? Os espíritos que burlam a lei da reencarnação. Aqueles que estão no plano espiritual e não querem reencarnar e vão perdendo a forma, porque ele não quer vir para a prova. Ele chega aqui e diz assim, meu Deus, o que eu fiz? Que eu estou pagando? Por que eu estou aqui? Alguma coisa nós fizemos. Comparação, uma casa em ruínas. A casa em ruínas foi corroída pela ação do tempo, sem reformas, sem cuidados. O espírito que não reencarna sofre a ação do tempo e tira-lhe a forma.
Existe agora aqui uma informação na Cidade Estranha, do livro Libertação, sobre a ovoidização. Agem pelo corpo mental, esses espíritos. Como nós não estamos estudando ovoidização, vou pular. Aí tem uma forma em que os campos do espírito aqui, ele está aqui dentro, fechado nessa forma oval. Lei do choque de tempo. Toda vez que levarmos o espírito no passado, o espírito desencarnado, incorporado no médium, sujeito à equação do tempo, nessa situação cessa o desenrolar da sequência do tempo, tal como conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual presente, sobreposto ao passado. O deslocamento cria tensão de energia. Enquanto o espírito permanece incorporado no médium, nada lhe acontece, apenas passa a viver e vislumbrar nova situação ambiental que lhe foi imposta. Então, é o mesmo que as outras leis ali de sintonia, e que você está sobre, tipo assim, nação fora da Terra, é uma outra equação do tempo. A Terra tem dia, mês, ano, e eu estou aqui olhando a Terra girar. Agora, quando você entra no mundo terreno, nós temos que vivenciar esse processo. Deixa eu ver se tem mais uma explicação aqui. Pode o espírito ter um corpo espiritual retraído a tal ponto de se assemelhar a um ovoide? Sim. Então, está ligado aí à ovoidização também. Lei de influência do espírito desencarnado, aqui na mesa mediúnica. Aí nós sofremos, os espíritos influenciam em vossas vidas muito mais que imagineis. E são eles que vos dirigem. Então, são eles que dirigem o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso estado moral, tanto para o bem quanto para o mal. Diga com quem anda espiritualmente e você vai dizer quem você é, não precisa outro dizer. A gente sabe quais são os espíritos que nos assistem pela nossa escolha, as nossas opções. E essa influência, então, dos desencarnados é uma lei natural. A 13ª lei também nós podemos ver os espíritos em sofrimento. Aí é obsessão, né? Se é uma lei dos espíritos que influenciam em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, no caso de doença, que eles nos causem tristeza, nos causem sofrimento, são espíritos doentes. Porque eles estão doentes, se aproximam de nós por não saber que continuavam a vida, nós não sabemos que podemos ajudá-los, então fica aquela ligação. E daí a ligação por maldade. Se eu tenho crise de raiva, de ódio, de desejo de vingança, as entidades que se aproximam de mim são as mesmas de influência. Com quem anda é a nossa frequência. E essa lei é uma lei espiritual, e que está aqui como o Dr. Lacerda coloca aqui como um método para que a gente entenda que nós somos guiados por nuvens de testemunhas, que é importante a gente manter um padrão de vibração positivo, a alegria. A oração de São Francisco é uma luz para que a gente guie aqueles que conosco andam. Então, esses espíritos que nos assistem, eles aprendem conosco, se desenvolvem com todos nós. Aqui tem a passagem do livro, tá? Acabou agora as leis. A regra de ouro da apometria, amor e caridade, dar de graça o que de graça nós recebemos. Aqui tem a biografia.
Ali tem um negócio que é de atendimento mediúnico. Campos de força, esterilização do trabalho, desacoplamento, acoplamento, abertura, encaminhamento dos hospitais, sintonia, regressão rápida, despolarização, queima de materiais parasitas, restaurações magnéticas, desligamento e encaminhamento de obsessores, revitalização dos médios. Aqui é um resuminho assim, para a gente saber o que a gente tem para nos conduzir nas técnicas da apometria. Tá, pessoal? Encerro aqui, então, esse estudo com a presença do nosso guia, nossa luz, nosso modelo. E vou colocar nos nossos estudos ali vários slidezinhos de complemento do estudo, porque eu corri muito a parte aí, porque era muito extensa. Espero que vocês tenham, de alguma forma, assimilado um pouco sobre essas leis e que realmente a gente possa se aprofundar nesses métodos. Não para a parte científica tanto, mas para poder utilizar esse poder de cura, de tratamento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde a todos, e que os nossos anjos guardiões nos guiem.